poderes e estabelecia o voto censitário, voto ligado à renda do cidadão. Estava constitucionalmente assegurada a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e o direito à propriedade, a instrução primária gratuita, a independência do Poder Judicial, o fim do foro privilegiado, o acesso ao emprego público por mérito, entre outros direitos. Destacamos dentro do pelotão o aluno José Pedro Cantalice, segundo ano 2, representando Dom Pedro I, e a aluna Ana Sofia, do segundo ano 2, representando a Rainha Leopoldina. Logo em seguida, veio os alunos com o fardamento escolar. Agradecemos aos professores responsáveis, Joselita Antônia, Maria Gorete de Lima, Maria Zuleide, aos profissionais parceiros, alfabetizadores do programa Tempo de Aprender, Vitória Maria, Eduardo, e a auxiliar Rosemary, cuidadora Maria Caroline e Eviana Cordeiro. O segundo pelotão é formado pelas turmas do terceiro e quarto ano, conduzindo o banner com o tema Constituição de 1891. Vem as alunas Sara, do quarto ano 1, e Maria Heloíse, do quarto ano 2. Em seguida, a aluna em destaque, Aila Isabelle, do terceiro ano 1. A Constituição de 1891 determinou a votação como meio para eleger-se o presidente da República, seu vice e os representantes do parlamento. O voto censitário, isto é, aquele baseado na renda do eleitor, foi extinto e instaurou-se o voto universal para homens a partir dos 21 anos. Seu texto garantiu maior autonomia aos estados, separou o Estado e Igreja. Enquanto vigorou-se a Constituição de 1891, os resultados das eleições favoreceram aos grupos que estavam no poder. Por isso, o primeiro período do Brasil República é denominado de República Oligárquica, pois o poder estava sob o controle de poucos grupos. Agradecemos aos professores Ângela Braz, Cida Nunes, Cacilda e Eliane Mendonça. Aos profissionais Brendo Bezerra, Maria das Graças Cantalice e a professora de intervenção Lizenilda de Souza. O terceiro pelotão é formado pela turma do quinto ano, conduzindo o banner com o tema Constituição de 1934. Vem com as alunas Gisele Maria e Ingrid Cavalcante. Em seguida, a aluna em destaque, Cauane Milena, do quinto ano 2. Destacamos que as turmas do quinto ano desfilam com a camisa do Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD. A Constituição 34, promulgada em 16 de julho pela Assembleia Nacional Constituinte, foi redigida para organizar o regime democrático que assegura à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico. República Federativa, como forma do governo, incorporou o voto feminino. A Câmara dos Deputados era eleita de forma direta, mas também havia representantes eleitos por organizações profissionais. Estabeleceu a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho e instituiu a Ação Popular. A Constituição 34 foi a que menos durou em toda a história do Brasil, apenas 3 anos. O pelotão do quinto ano, com a participação especial do sargento e professor PROERD Lenilson e da professora Ediane Primo. Agradecemos aos professores responsáveis Jeane Carla e Joana Dark. Dando continuidade, vem a aluna Beatriz, nono ano 3, que lindamente faz a abertura do Ensino Fundamental 2 da Escola Costa e Silva. Agradecemos aos responsáveis André e Fabiana, gestores escolares, e a coordenação na pessoa de Laísa e Cidinha. O quarto pelotão é formado pelas turmas do sexto ano,
Conduzindo o banner com o tema Constituição de 1937, vem as alunas Mirelle Camille, sexto ano, e Ana Carolina, sexto ano 1. Constituição de 1937, Constituição do Estado Novo, sob a alegação de que era urgente combater o perigo comunista por meio de um golpe, o governo Vargas decretou o estado de guerra em setembro de 1937. Em novembro daquele ano foi fechado o Congresso Nacional. A partir daí foi outorgada à nação uma nova Carta Magna, a Constituição Polaca, inspirada na Constituição fascista da Polônia. Caberia ao presidente nomear os interventores, governadores estaduais, e estes deveriam nomear as autoridades municipais. A justiça eleitoral e os partidos políticos foram extintos. Instituição de censura prévia aos meios de comunicação. O poder legislativo em todos os níveis foi extinto. Assim, não existia mais as câmaras de vereadores ou de deputados estaduais. Essa Constituição foi substituída com a deposição do presidente Getúlio Vargas e a abertura democrática. Agradecemos aos professores Genilson, Avelino e Socorro Ramos, da disciplina de História, Matemática e Inglês. O próximo pelotão é formado pela turma do sétimo ano, conduzindo o banner com o tema Constituição de 1946, vem as alunas Maria Clara, sétimo ano 2, e Deiane, sétimo ano 2. Destacamos o aluno Marcos Vanildo, do sétimo ano 1, representando o presidencialismo. A Constituição de 1946, retomada da democracia, houve a reorganização do Estado e dos poderes. O presidencialismo voltou como sistema de governo, a justiça eleitoral e o direito ao voto foram reestabelecidos. Os partidos políticos passaram a ter caráter nacional e conquistaram autonomia para a definição de sua estrutura interna de funcionamento. Foi garantido o pluripartidarismo. Os direitos fundamentais passaram a ter ampla proteção, especialmente no que concerne à liberdade de consciência. Prisão perpétua e pena de morte foram abolidas. Sendo esta última admitida apenas no caso de guerra declarada. O texto constitucional estabeleceu a igualdade de todos os brasileiros perante a lei. Esta Constituição caiu por terra com os atos institucionais do regime militar. Agradecemos aos professores responsáveis, Aurivanda, Ismerina, Erivelton, Marcos Paulo e Juliana Coutinho. O próximo pelotão é formado pelas turmas do oitavo ano, conduzindo o banner com o tema Constituição Federal de 1967, vem as alunas Giovana, Samai e Heloíse, oitavo ano e sétimo ano 2. Esta Constituição do regime militar, marcada pela forte concentração do Poder Executivo da União e, consequentemente, enfraquecimento do Legislativo e do Judiciário. O Congresso Nacional foi fechado em 1968, nos termos do ato complementar número 38. Os direitos políticos poderiam ser suspensos por até 10 anos. Direitos e liberdades individuais sofreram absurdas restrições, especialmente no que concerne à liberdade de manifestação de pensamento e à liberdade de imprensa. O presidente era eleito de forma indireta por um colégio eleitoral em sessão pública para um mandato de 4 anos e instituía a pena de morte para crimes contra a segurança nacional. Intervenção militar em estados e municípios. Esta Constituição chega ao fim com a reestruturação do governo democrático. Agradecemos aos professores Natália Nóbrega, Edna Regina, Fagner, Bianca Moraes e Renan. O sétimo e último pelotão é formado pelas turmas concluintes do nono ano, conduzindo o banner com o tema Constituição de 1988, vem as alunas Gisele,
do nono ano 2 e Fernanda do nono ano 1. A Constituição Cidadã de 1988 reestabeleceu o regime democrático, a forma de governo, república, forma de Estado, federação. A novidade foi a elevação dos municípios à condição de entes federativos. Democracia semidireta, onde o povo elege representantes para a tomada de decisões políticas do Estado. Constituição Cidadã prima pela defesa da liberdade, da igualdade, da justiça, da segurança e dos direitos fundamentais, liberdade de expressão e de reunião, a inviolabilidade do lar e da vida privada dos indivíduos e a integridade dos cidadãos. Estabeleceu eleições diretas para os cargos de presidente da República, governadores de Estado e prefeitos. Estabeleceu o direito de voto para os analfabetos. A Constituição de 88 foi a primeira do Brasil a se preocupar com as questões ambientais, de forma a obrigar o Estado a proteger a fauna e a flora e controlar a produção e comércio de produtos tóxicos. Garantiu a defesa da soberania, da livre iniciativa, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Agradecemos aos professores Edivanaldo Dantas, Arivanda Azevedo, Haroldo Balduino, os estagiários Danilo e Maria Beatriz, profissionais Emanuela Silva, a sala de AE, Ana Tavares, Márcio Cleide e Edilma. A Secretaria de Educação agradece a participação da Escola Costa e Silva pela brilhante apresentação neste desfile cívico. Prestigiaremos agora a Banda Marcial Daniel Gleidson. A Banda Marcial Daniel Gleidson é do município do Juco do Seridó, composta por 37 integrantes. Atualmente é regida pelo maestro Romeu Porto e pelo mestre Felipe Silva. Na sequência, temos a Escola Estadual Dom Manuel Tavares de Araújo, escola pioneira do município de Equador, traz para o desfile cívico 2022 os 5 R's da responsabilidade social e ambiental. Repensar, recusar, reduzir e reorganizar. A ideia foi concebida a partir do projeto Nosso Planeta, Nossa Casa, desenvolvido pela JA Brasil em parceria com a escola. Essa proposta mostra-se deste ano, Educação Cidadã, 200 anos de independência do Brasil. Segundo o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o Brasil está estagnado no quesito nível educacional há uma década e, infelizmente, muito abaixo dos países desenvolvidos, ocupando a 54ª posição no ranking. Nos últimos 10 anos, o nível da educação no Brasil não melhorou, apesar de todos os esforços feitos por professores, gestores educacionais, gestores públicos municipais que prezam pela valorização do professor e investem na infraestrutura organizacional. Nesse sentido, a escola apresenta os 5 R's, não só da responsabilidade ambiental, mas como pressuposto de visualizar que é preciso entender os R's para a responsabilidade social, política e econômica do país. Com as iniciais da escola, os alunos Adriano, Luiz Augusto, Gabriel e Luiz Cláudio. O pelotão, precisamos repensar nossas atitudes cidadãs, os nossos direitos e deveres em uma democracia alicerçada no respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, contrapontos a todas as ações de governo que tentam abalar ou ferir os princípios democráticos e cidadãos. O pelotão, recusar. Neste pelotão denota as preocupações da escola em despertar a consciência coletiva para recusar os governos autoritários em todas as suas facetas, o negacionismo científico, o enfraquecimento das instituições públicas de fomento à ciência, os cortes nas verbas da educação básica e na desvalorização dos profissionais da saúde.
Devemos recusar também a degradação do meio ambiente, a discriminação político-ideológica, a segregação das pessoas com deficiência, o preconceito étnico-racial e a discriminação de gênero. O pelotão, reduzir, reutilizar e reciclar. Precisamos reduzir o consumo e o descarte e as distâncias entre as pessoas. Devemos reutilizar o amor, a força, a coragem, o perdão, a empatia, a solidariedade e as práticas de sucesso, todos os dias, nas mais variadas esferas. Devemos reciclar com vivência harmoniosa e os vínculos de cooperação, a fim de que a vida na Terra seja cada vez menos exploratória, tornando-se cada vez mais sustentável. A equipe escolar agradece à Prefeitura Municipal de Equador, à Secretaria de Educação, por todo o empenho e trabalho que vem sendo realizado, não esquecendo a nossa eterna professora Kessia Cristina, que sempre foi viva e permanecerá viva, atuando, inspirando projetos bem-sucedidos. Nossa eterna gratidão. Convidamos agora a Escola Estadual Professora Isabel Ferreira, instituição de nossa comunidade que oferta a modalidade do ensino médio regular e o novo ensino médio potiguar. Marca a presença no Distrito Cívico de Equador, enaltecendo o bicentenário da independência do Brasil. Inicialmente, as alunas conduzem as letras referentes às iniciais da nomenclatura do referido educandário. O sentimento cívico de patriotismo estarão presentes em todo o desfile. Aqui, esse destaque valoriza os símbolos nacionais representados pela bandeira da União, do Estado, do município, enfim, da nossa instituição. Na sequência, temos o estandarte que representa o apego ao conhecimento, ao saber compartilhado com os nossos estudantes. O objetivo da nossa instituição é contribuir para a formação dos jovens conscientes do seu verdadeiro exercício da cidadania. O tema da escola: lições da história para a construção do amanhã. Primeiro pelotão, nesse contexto, aborda os aspectos da independência ao longo desses 200 anos. Dom Pedro I, uma figura emblemática dentro dessa construção, foi o marco inicial para que fosse reconhecida a ruptura com a coroa portuguesa. Ele, seguido do Exército, garantiu a soberania nacional e os primeiros passos no nosso processo emancipatório. Neste pelotão, eis a representatividade desse marco histórico que cria uma simbiose entre o passado e o presente aqui simbolizado, criando assim lições da história para a construção do amanhã. O segundo pelotão, em consonância com as ideias iluministas que permeavam toda a Europa, respinga aqui no Brasil o ideário de independência que foi sendo construído nas bases transitórias de momentos políticos distintos como a monarquia, os dois, o Império de 1830 e a República de 1880 nos dias atuais.
Agradecemos a participação da banda marcial Maria Estela Alves, do município de Tenório, que daqui a pouco fará sua apresentação. O terceiro pelotão, temos uma demonstração de muitos aspectos da nossa nação chamada Brasil. Destacamos a diversidade cultural, as nossas riquezas da biodiversidade, fauna e flora, e representados aqui pelos povos das florestas. As nossas riquezas minerais, tendo como base uma estrutura geológica sólida, uma dimensão territorial uma das maiores do Brasil. Um litoral que foi a porta de entrada para os nossos colonizadores. O povo marcado pela sua hospitalidade, terra de muitos poetas, escritores, grandes mestres da música. Todas essas formas de expressão se tornaram um terreno fértil para o desempenho da democracia, além de muitas políticas voltadas para a construção da cidadania. Agradecemos a Escola Isabel Ferreira e convidamos a banda marcial Maria Estela Alves para fazer sua apresentação. Convidamos ao público que permaneça, que as bandas irão demonstrar suas coreografias neste 7 de setembro. Vamos agora a senhora secretária da Educação, Maria da Paz, para dar seus agradecimentos.